Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Cláudio, boa tarde. Seja bem-vindo. Assim todo mundo, uma mão vai na cabeça. Olá, moçada. E aí, Sandra? Tá gostando da playlist? O movimento é sexy. Boa tarde, Aninha. Seja bem-vinda, Aninha. Andréia, seja bem-vinda. Tiago, bem-vindo. E agora vamos começar. Shin, boa tarde, Shin. Devagarinho até embaixo. 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 Gente, sexta-feira, hein? Como passou rápido essa semana. Cima. Dani, boa tarde. Até embaixo. Seja bem-vinda, Dani. Embaixo. Muito bem-vinda. Devagarinho até em cima. Em cima. Boa tarde, Aninha. O movimento é Vânia, boa tarde. O movimento é bem sexy. O movimento Fabi, boa tarde. Nilda, boa tarde. Voz começa a dançar que Que é uma bomba. Para dançar Cláudia, boa tarde. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer Bora, isso aqui moçada. Bora falar de perfil comportamental. assim, Oi, Val, boa tarde. assim todo mundo. Gente, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês, hein? Renato, boa tarde. Nilda, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Bota a mão nessa cintura. Como foi a semana de vocês? Contem pra mim. O movimento é sexy. Porque a minha O foi movimento é sexy. E agora altas emoções, hein? Boa tarde, Tamar. Boa tarde, Marisa. embaixo. Seja bem-vinda. Até em cima. Em cima. Eliana, boa tarde. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Nielen, boa tarde. Devagarinho até Parabéns pra Nielen, pessoal. Aniversário da Nielen hoje. Nielen, parabéns especial pra você aqui, ó. Da minha live aqui, ó. o movimento é Deus abençoe você, Nielen. Que você continue sendo essa pessoa incrível. Para dançar isso aqui é bomba. Boa tarde. Isso aqui é bomba. Altas emoções essa semana, né? E os mamandos dançando é bomba. Nós amamos você também. Já toca é bomba. E na Amamos noite já demais. toca bomba. Toda a galera já dança bomba. Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Muito boa tarde para todos vocês. Clica no coraçãozinho, por favor. Dispara aviãozinho para todo mundo. Viu? Vocês demoraram para entrar na live. Demorou para avisar vocês que eu já estava aqui? Percebi que vocês demoraram mais hoje. Que foi, Dani? O que a Dani falou? A minha foi incrível, graças a Deus, e as suas lives das 5h45, na verdade, são aulas. Obrigada, Dani. Minha semana foi bastante intensa também, viu, gente? Muito, muito, muito extensa. O Instagram avisou vocês? Demorou para avisar? Porque eu achei estranho também, fiquei aqui uns minutinhos, eu falei, cara, cadê esse povo todo que não aparecia? Montão de bênçãos pra Nielen, né? Nielen top de linha. Nielen, querida nossa, né, Nielen? De longas datas aí, de antigos carnavais, né, Nielen? Bora pra cima, moçada? Bom dia, Juliana. Esqueceu do horário, Tamar? Não acredito. Oi, Ju. Boa tarde, Ju. Gente, finalizando hoje a semana, falando de mais um perfil comportamental. Você sabe que ontem eu tava falando, né? Falei pra vocês que eu tinha falado do executor e ontem eu falei do planejador. E eu não sei por que na minha conta aqui, eu achei que eu já tinha falado do comunicador. E eu não falei, né? Então hoje eu vou falar dos dois. Vou falar do perfil comunicador e vou falar também do perfil analítico para vocês, tá? Preparei um aulão aqui, até para vocês saberem lidar com esse povo todo. Porque, ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Botou gente no negócio... Como que as coisas complicam? Vamos falar primeiro do comunicador. Então, para você que está chegando agora na live, para você pegar aqui todo o enredo nosso e o contexto de toda a semana, essa semana aqui eu tirei para falar com as pessoas sobre perfil comportamental. O que são perfis comportamentais? Eu comentei que pessoas que
têm grande ascensão na sua carreira, pessoas que ganham bem, são pessoas que se conhecem. E existem inúmeras ferramentas que podem apontar a nossa performance. Como que se aponta um relatório de performance? A partir do momento em que eu consigo mapear todas as suas competências, consigo aí mapear os seus talentos, consigo te virar praticamente do lado do avesso. E quando a gente faz relatórios de performance, na maioria das vezes esses relatórios nos permite entregar para o candidato o seu perfil profissional, o seu perfil enquanto pessoa. E o Solids, que é um dos relatórios que eu utilizo, que ele está aí aportado sobre toda a metodologia do DISC. E por que eu uso muito o Solids? Por conta da sua linguagem. Porque quem acaba passando comigo em mentoria para receber não só a devolutiva do relatório, que eu quero falar algumas coisas com vocês sobre hoje aqui também, mas também a questão do direcionamento, porque não adianta só, pessoal, vocês terem o relatório. Tem gente que fala, eu fiz um teste desse na internet. Tem vários testes na internet. Mas o X da questão não é o teste. O X da questão está em quem vai ajudar você a se direcionar depois do teste. Porque leitura por leitura, você nem precisa de mim para fazer isso. Então o segredo está quando você encontra um profissional que tem assim esse know-how e essa capacidade para direcionar você depois desse teste, depois desse diagnóstico de avaliação de performance. E dentro desse diagnóstico, nós temos 4 tipos de perfis. Nós temos o executor, muito marcante como perfil de liderança. Nós temos o comunicador, que eu vou falar sobre ele agora. Nós temos também o planejador, que eu falei sobre ele ontem. E nós temos o perfil analítico, que eu vou falar sobre ele hoje. Imagina que você quer abrir uma empresa. Você não pode abrir uma empresa sem conhecer o seu perfil. Você quer começar a trabalhar numa empresa. Você não pode desenvolver uma carreira sem conhecer seu perfil. Por que não? Porque você vai errar bastante. E aí você se torna aquela pessoa que fica aprendendo com acerto e erro. Então, usem ferramentas de avaliação de performance porque vocês ganham, gente. Vocês ganham muito tempo nessa estrada. Vocês sabem exatamente onde estão as suas fragilidades, o que você precisa fazer para desenvolver, quais são os cursos que você tem que participar para que você dê um up no seu perfil, porque cada perfil tem a sua necessidade específica. Um executor, por exemplo, uma pessoa que tem esse perfil mais dominante, geralmente essas pessoas precisam demais de cursos de inteligência emocional, porque o estupim dessas pessoas é muito curto. Então não adianta ela só ficar fazendo um curso de gestão do tempo, ela precisa se aplicar em cursos que vão melhorar a sua performance. Uma pessoa que tem o seu perfil mais planejador, mais calmo, mais tranquilo, e muitas vezes essa pessoa tem um pouco mais de timidez, são pessoas mais introvertidas, elas têm que buscar cursos que dê esse up na carreira dela. Não adianta ela ficar investindo em cursos onde ela não vai ter esse desenvolvimento. Então, a avaliação de performance é isso, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco agora sobre o perfil comunicador. Quem é essa pessoa? Até para você que chegou agora, a maioria das vezes, a grande maioria das pessoas sempre tem 2 perfis que são mais efetivos. Geralmente quem é executor também é comunicador, geralmente quem é comunicador também é executor. Qual que é a diferença dos dois? É na hora de tomar decisão. Quando eu tenho o meu perfil de liderança maior que o meu perfil de comunicação, todas as decisões, geralmente elas são tomadas de formas mais racionais. Quando eu tenho o perfil comunicador maior do que o executor, geralmente o foco do comunicador está nas pessoas, ele gosta muito de relacionamento, de falar. Então a tomada de decisão passa a ser com outro ponto de vista. Então é isso que nós temos que entender e conhecer quem somos nós, para nós podermos então dar um belo de um direcionamento na nossa carreira. Todos os cursos das pessoas que fazem curso comigo lá na escola, ou que vai passar, por exemplo, pelo processo de mentoria comigo,
todo mundo é obrigado a fazer o exame de avaliação de performance. Raros casos que eu ministro qualquer curso presencial, que o curso é comigo, bonitinho, em que a pessoa entra assim a seco no curso. Não, ela sempre vai tomar conhecimento da sua performance e de como estão as suas competências. Nós entendemos que um profissional que dentro de uma escala que vai de 0 a 100%, uma pessoa que atinge os 75% desta performance é um profissional que nós entendemos que seja uma pessoa com alto desempenho. Profissionais medíocres, profissionais medianos, eles batem ali nos 50%. É aquela tipo de pessoa do tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Que é a grande maioria que, infelizmente, nós temos de profissionais disponíveis no mercado. Pessoas que já começam a sair dos 50%, já estão tendo cargos, recebendo bem por isso e tendo cargos estratégicos dentro das empresas. Por isso que você precisa saber qual é a sua métrica. Porque não adianta você ficar só na devolutiva de gestor, não adianta você também ficar só na sua autoavaliação, você precisa saber ali no diagnóstico realmente quem você é. Qual é a sua performance de verdade para você poder, inclusive, num processo de recrutamento e seleção, levar seu relatório. Falar, ó, essa aqui sou eu, isto sou eu. Tanto que a gente aplica demais esses relatórios quando nós vamos fazer contratações estratégicas de executivos, de cargos de gerência, porque eu preciso saber quem é que eu estou colocando dentro da minha empresa, ok? Então vamos lá, vamos falar do comunicador? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, comunicador. As principais características desse cara: extremamente extrovertido. Essa é a pessoa que quando ela chega na empresa, é o cara do que abraça todo mundo, beija todo mundo, fala com todo mundo. Aliás, geralmente o comunicador, ele gosta deste contato físico, de abraçar, sabe? Principalmente nós aqui que somos dessa cultura mais latino, né? Essa coisa mais do brasileiro, de abraçar, de pegar. Comunicador ama isso, adora. Executor odeia, o executor detesta. Sabe aquele momento lá da igreja, do culto, que você tem que ir lá levantar, dar um abraço no irmão, pegar na mão do irmão? Executor detesta isso. Quando chega esse momento do culto, da igreja, da missa, o executor, se ele puder vazar e ir pro banheiro, ele vai, porque ele não gosta do pega-pega. E o comunicador ama isso, eles adoram isso, eles são super amigáveis, adaptáveis, adoram esse tipo de contato. E por que é importante você ter essa devolutiva? Até para você saber se relacionar. Porque se você faz parte de uma equipe e na tua equipe tem vários executores, cara, não chega beijando esse cara às 7 horas da manhã, que ele detesta. Ele te beija e te abraça quando você pega um executor super aí educado, tá? Super educado. Olha lá o Shin, foi casar logo com quem? Descendente de nordestina e comunicadora. Adora, né? Tanto que os nordestinos, eu amo eles, porque eles falam assim pra gente, eles não falam pra gente, me dá um beijo, né? Eles falam, oh, me dá um cheiro, né? Nordestino dá cheiro na gente, né? Ainda mais quando dá aquele cheiro no cangote, assim, né, Shin? Aí o executor fica assim, ó, sabe aqueles gatos quando vê água que fica assim, ó? Este é o papel do executor quando tá junto com o comunicador, gente. O executor detesta. E você precisa entender que você ama isso, mas é assim, gente, é você que ama. Então não force as pessoas com esse pega-pega, porque tem gente que não beija a gente, né? Tem comunicador que baba na gente, né? Que baba, o cara baba, ele beija de verdade, né? Ele dá aquele beijo assim, ó, aquele beijo. Eu acho que nessa pandemia, o comunicador deve estar sofrendo muito. O executor, gente, ele tá amando isso. Ele tá adorando essa pandemia, porque o executor adora se relacionar assim, ó, como eu tô fazendo com vocês aqui, ó. Não preciso nem que você pegue em mim, que você toque em mim, tá? Então essa é uma característica forte do comunicador. Essa extroversão, eles são muito adaptáveis, eles não têm tempo quente, são gente assim, muito pra cima, são gente muito fácil de se lidar. Contudo, né, nem tudo é flores. Eles também têm as suas dificuldades e as suas necessidades. Mas ainda, para falar algumas características dele,
O comunicador é aquele cara que ele faz amizade na fila do banco. Ele parou na fila do banco, ele pega amizade com todo mundo, ele conversa com as pessoas, ele troca telefone para as pessoas, entendeu? Aí eu vou dizer para você, quando você tem um executor com esse papel mais de comunicador, morando junto com o comunicador, o executor quer morrer. Porque o comunicador, ele sai na rua, ele vai cumprimentando todo mundo, ele para cumprimentar todo mundo. E às vezes esses perfis é uma junção, tá? Olha que interessante, um executor comunicador, o executor não gosta, embora ele tenha também essa característica mais animada, motivada, mas ele tem um limite dele do abraça, pega. Agora, pensa um planejador. O planejador é aquele cara calmo, tranquilo, que eu até brinquei com vocês ontem, falei que o Adriano é um planejador, né? E o Adriano, ele não faz esse relatório porque ele tem medo. Ele fala pra mim que ele não vai fazer, porque ele morre de medo que eu descubra quem ele é. Como se eu não soubesse o que ele é, né, Fabi? Como a gente deixa ele achar que a gente não sabe o que ele é. Só que o Adriano, além de ser um planejador, ele também tem uma raiz forte de comunicador. Você sai com o Adriano na rua, é insuportável. Porque ele é o cara que sai cumprimentando a rua Floriano inteira assim, ó, Peixoto inteira. Ele atravessa a rua pra dar a mão pra pessoa que tá lá do outro lado da rua, entendeu? O cara é irritante, ele irrita. Você vai na igreja com o Adriano, eu vou na igreja com o Adriano, então tem um momento lá. Se você encontrar um irmão razoavelmente legal, vai lá dar um abraço no seu irmão. Pergunta pra Fabi. A gente precisa falar, né, dos nossos pontos fracos, então eu vou falar do meu. Gente, o máximo que eu faço é assim, ó, pra quem tá sentado do meu lado aqui, eu falo, ai, boa semana pra você, e aqui, ó, boa semana pra você. Acabou, pra mim já foi assim o ápice do negócio. O Adriano, ele sai da onde ele tá, ele vai beijar a pessoa lá no fundo da igreja. O cara vai lá, ele cumprimenta, ele só falta ir lá no altar, abraçar a galera do altar. Ele só não faz isso porque eu tô no culto. Porque quando ele vai sozinho, ele faz isso. Ele vai lá abraçar e beijar. Então o cara é chato, entendeu? Adriano é chato, né? Não tô falando que comunicador é chato, tô falando que Adriano é o cara chato. Mas esse é o perfil do comunicador. Você não vai conseguir tirar isso dele. Esse cara, ele tá dirigindo, Adriano sai com a gente, ele tá dirigindo, ele cumprimenta todo mundo, ele precisa parar e cumprimentar. Dá desespero sair com ele, desespero. Você tem que sair com ele sem compromisso. Outro ponto que o comunicador além dele se relacionar com muita facilidade, ele tem uma capacidade de persuasão muito forte. As pessoas acreditam muito fácil nele. Quando ele entra, por exemplo, no quesito de vendedor, ele se dá bem, porque ele consegue convencer muito bem as pessoas. Só que ele tem um ponto aí que não é tão positivo assim. Geralmente o comunicador, por ele ser muito da galera, muito do oba-oba, conversa com todo mundo, eles são desorganizados. Eles têm pouco foco, eles têm uma dificuldade maior de manter foco de concentração. Também são pessoas que dificilmente você vai conseguir deixá-las trabalhando num lugar trancado, fechado. Não tem esse papel, esse perfil para ficar fechado muito tempo num lugar. Necessidade. Eles têm uma necessidade grande de status. Adoram. Tanto que se você for buscar índices de inadimplência, é incrível como a gente consegue relacionar o nível de índices de inadimplência com esse perfil. Porque eles simplesmente precisam da aprovação de outras pessoas. Então, mesmo que ele ganhe lá um salário inferior, ele de boa, ele vai lá e compra o iPhone de 11 mil reais para tirar foto no shopping. Eles não têm problema com isso, entendeu? Eles são super desencanados. Então, essa falta, às vezes, de organização pode causar problemas na vida deles se eles não prestarem atenção com isso. Adoram reconhecimento social. Se você quiser se dar bem com eles, é só você reconhecê-los em público. Eles amam isso, adoram isso. E eles também têm um porém. Eles precisam se sentir aceitos na equipe em que eles estão. Eles não conseguem lidar muito bem com a rejeição. Então, é diferente do executor. Então, são perfis bem opostos nesse sentido. O executor, se você não gostar dele, o problema é seu. O comunicador, se você não gostar dele, o problema passa a ser dele. E aí ele não consegue lidar com essa falta de atenção, às vezes de aceitação. Rapidamente ele sai da empresa, abandona a equipe. Aí nós temos alguns pontos para falar aqui sobre o medo.
o comunicador tem seus medos também. E um dos medos do comunicador o comunicador tem dificuldade de ficar sozinho. Executor ama. A diferença do executor e o comunicador. O executor chega na casa dele, se só tem uma poltrona e ele senta na outra para tomar um café, o executor olha para aquela poltrona vazia e tem sentimento de liberdade. O comunicador, quando ele senta na poltrona e ele olha para outra vazia, ele tem um sentimento de solidão. Então, o comunicador, ele tem esse medo de ficar sozinho. Então, às vezes, ele se torna uma pessoa dependente. Se esse comunicador não for muito bem resolvido emocionalmente, facinho, qualquer para-raio de treta chega lá na vida dele. Então, é muito comum a gente ver esses perfis. Como eu atendo todo dia, tudo quanto é tipo de gente, é incrível assim a gente ver como o perfil comunicador, às vezes ele se dá mal em relacionamentos. Porque esta fragilidade dele, o medo de ficar sozinho, sabe? O medo, ele tem uma dependência muito grande das pessoas. E aí ele aceita qualquer um no barco dele sem nenhum critério, tá? Outro medo que ele tem de ser rejeitado, já falei pra vocês, e eles têm medo de perder qualidade de vida. Então não é um perfil que vai trabalhar 24 horas por dia pra você. Ele não vai fazer isso, tá? Porque ele preza muito pela qualidade de vida. Tanto que quando você tem um executor muito dominante e você tem um comunicador também bastante forte, dá choque para esses dois trabalharem juntos. Porque enquanto o executor é um rolo compressor, o comunicador é aquele cara que vira e às vezes ele não consegue entregar nada. E aí o executor tem problema com isso e sai briga mesmo. Agora, como que você deve agir com um comunicador? Vamos lá. Sorria bastante. Esse cara adora que você ri pra ele. Acho que por isso que o Adriano, ele tá comigo já há 30 anos, né? Ele tá comigo, olha que dó, gente. Pode ser sorte, pode ser azar, né? Pode ser sorte, pode ser azar. Deixa eu responder a pergunta do Everton. Tem como alguém que tenha o perfil comunicador mude para o executor? Na verdade, Everton, a gente é uma mistura sempre, na maioria das vezes, de dois perfis. Tem pessoas que têm 3 perfis? Tem. O que a gente precisa medir, Everton, é o qual dos dois é o mais efetivo. Então, eu sou executor comunicador. Então, o meu executor é mais alto que o meu comunicador. E isso eu acho que fica bastante evidente, né? Bastante evidente, né? Quando tem apenas um perfil, o executor. Dani, quando eu tenho apenas um perfil, o executor é muito mais dominante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás com cursos, trabalhar esse desenvolvimento para que eu possa desenvolver outras áreas. Não estou dizendo que ter um único perfil é ruim, mas acaba faltando habilidades para outras coisas que você poderia estar atuando e hoje às vezes está bloqueado porque eu tenho um perfil só aí bastante dominante, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho aqui de como agir com esse comunicador. Adora abraço, como eu falei pra vocês. Então, quando ele tá no meio do executor, o executor detesta ele. Detesta, porque o executor olha e fala, ai meu Deus, lá vem o cara lá abraçar, babar e beijar a gente, tá? Então, tenha muito claro isso. A partir de hoje, só sai abraçando e beijando se o outro gosta disso. Você não presta atenção, porque o outro te acha um chato com essa história do pega-pega, do abraça-abraça. Adora que você conte histórias pra eles que envolvam a emoção deles, porque o comunicador é super emotivo. Nossa, outro dia que eu dei uma notícia pro Adriano sobre umas coisas nossas aqui, uns projetos nossos, aí eu olhei, o cara tá chorando. Eu falei, mas o que aconteceu? Por que você tá chorando? Ele se emociona com facilidade, se emociona, né? Então, o que pra mim eu falo, nossa, sim, extremamente sensível, né? Eu, insensível, tenho que aprender a lidar ainda com a sensibilidade. O comunicador tem muita sensibilidade, ele é muito emoção, ele é muito intenso, né? Tanto que no meu casamento, quem chorava era ele, né? Ele jura pra mim que era de emoção, mas eu acho que era de arrependimento, aquele choro dele lá. Criar um clima, sabe? Descontraído e informal, você consegue cativar o comunicador. Ele não gosta muito de coisas muito formais, muita cerimônia com ele, não. Quem gosta dessas cerimônias é o executor. O executor adora formalidade, adora que respeite hierarquia. O comunicador não é muito ligado nisso, não.
deixá-lo falar, mas procurar botar limite. Porque se você deixar o comunicador falar, ele toma conta da conversa e aí aquela conversa que era para durar 20, 30 minutos, acaba durando 3 horas. 3 horas. Dani, a Adriana é a melhor pessoa? Venha passar uma semana aqui em casa, Dani. Venha passar uma semana aqui para você ver realmente quem é Adriano. Agora, o que a gente não pode fazer para o comunicador? Você não pode deixar com que ele se sinta rejeitado, porque vocês não têm noção do que vocês vão ter que lidar, como vocês têm que lidar com a rejeição de um comunicador. É o estresse do estresse do estresse. Adriano, aqui a sensibilidade do Adriano é tão na lua que ele às vezes se sente rejeitado porque eu brinco com costelinha e com bistecão. Veja isso. Olha o nível da pessoa. Deixa eu responder uma pergunta que me colocaram na caixinha aqui. Pera lá. Tem algum teste para descobrir o perfil? Sim, sim. Inclusive nós aplicamos esse teste, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse teste, como é que acontece isso? A gente libera um link para você. Tem vários aqui, ó, que tá assistindo aqui, que já fizeram o teste comigo. A Aninha, o Xin, a Dani, tem vários aqui, a Fabi. Como é que funciona? A gente libera um link para você e aí, a partir de um jogo de palavras, porque o teste ele faz uma avaliação da semântica da palavra, o significado neurologicamente que a palavra tem para você, e depois a gente marca um horário e você fica comigo em torno de 2 horas a 2 horas e meia para receber toda essa devolutiva. E depois eu ainda te dou uma orientação de carreira. Você sai de lá sabendo qual é o caminho que você tem que seguir a partir desse teste. A Fá depois coloca o telefone aí. Se vocês quiserem depois mais informações, pode pedir, a gente passa para vocês. Ó, o Luiz tá aqui. Luiz fez também, né, Lu? Luiz da Giovana. Agora, gente, tudo bem com o comunicador? Tá? Então, se você deixar com que ele se sinta rejeitado, a gente vai ter problema com ele. Tá? Ele se ofende com muita facilidade. Sabe o mimimi? Carinha do mimimi, assim? É o comunicador. Ele é muito sensível. Às vezes eu falo assim, preciso falar alguma coisa, ou dar algum, sei lá, uma devolutiva, algum diagnóstico. Pra mim é tão normal, né? É isso, pá. Nossa, Adriano, como é que você fala com o Adriano, gente? O gato subiu no telhado. É assim que eu tenho que dar notícia aqui em casa. O gato subiu no telhado. Passa 2, 3 dias, o gato caiu do telhado. Depois de uma semana que eu tenho que contar pra ele que o gato morreu. Agora vocês imaginam eu, que deveria chamar Katrina, né? Você imagina que eu resolvo tudo na hora, né? Ó quem tá aí! Olha só, a galera da Conté Confeitaria, Michele. Gente, vocês precisam seguir o perfil da Conté Confeitaria, da Michele Amaral. Gente, vocês não têm ideia do que é essa confeitaria. Depois vocês visitam o perfil da Michele, né, Michele? Michele também fez o teste. Vamos lá. Vamos falar agora do outro perfil, que é o analítico. Vamos entender quem é esse cara que tem esse perfil analista, que é um perfil mais metódico. Então vamos lá. Palavrinhas-chave do analítico. Detalhista, super detalhista, nível hard. São pessoas calmas, muito mais calmas do que os planejadores. Tem até um perfil meio artístico envolvido aí no meio. São bastante intelectuais, assim, porque eles são muito especialistas naquilo que eles fazem. E são muito intuitivos. São pessoas, assim, que por eles ser pessoas mais fechadas e introvertidas, o analítico, ele chega num ambiente, assim, ó, ele dá uma sacada no ambiente. Ele odeia exposição, ele detesta. Um analítico, para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, ele tem que se desenvolver muito para superar as suas superar ele mesmo, os obstáculos que ele tem. Por quê? Porque o analítico, ele tem muito essa questão de dar valor sobre o que as pessoas pensam sobre ele. Executor, cara, o que você pensa sobre mim é problema seu. Então o executor é bem resolvido nisso. Agora o analítico não. Ele deixa de pegar grandes oportunidades porque ele morre de medo de não dar certo
e aí colocar em xeque a reputação dele, o que as pessoas vão falar sobre ele, tá? Palavrinhas de ordem. Eles são detalhistas, como eu falei para vocês, são muito organizados, são super disciplinados e eles são um tanto desconfiados. Para você convencer um analítico, até se você vai vender um produto para ele, você tem que ser o cara top de linha na hora de apresentar esse produto. Se você deixar um negocinho assim de deixar de falar, ou ele perceber que você deu uma titubeada ali daquela informação, você perdeu o analítico para sempre. Então, o analítico, quando ele trabalha, por exemplo, em controle de qualidade, auditoria, esse cara arrebenta, porque ele é todo metódico, todo certinho, tudo metódico, tudo para ele tem que ser nos mínimos detalhes. Lembra que tinha um quadro que aquele cara que era do jogo, aonde que era mesmo? Acho que era do Chico Anísio, que o cara falava tudo nos mínimos detalhes. É esse cara aí. O analítico, tudo para ele tem que ser nos mínimos detalhes. Agora, dificuldades que ele tem. Muita dificuldade de exposição, como eu falei para vocês, eles detestam isso. Quando eles conseguem se sobrepor a isso, cara, você fala assim, uau, o analítico, o cara voou. A gente tem que aplaudir quando você pega um analítico que o cara, sabe, vai lá, abre uma live, dá a sua opinião, se posiciona. Isso não é coisa de analítico, mas ele pode se desenvolver. Por isso que eu falo para vocês, a gente pode ser o que a gente quiser ser. Dependendo do perfil para determinadas coisas, a gente paga o preço um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Mas a gente pode pagar qualquer preço. Por isso que vocês têm que conhecer qual é o perfil de vocês, para vocês saberem onde que vocês podem chegar com o perfil de vocês. Ó, a Giovana Dorta aqui, que é fisioterapeuta, a Gi tá falando aqui, ó, eu sou uma analítica transformada. Quem viu a Gi, né, Gi, antes da avaliação e vê a Gi, o que a Gi faz hoje, é outra pessoa. Acho que tem uma pergunta de alguém aí. Do Everton. Fala pra mim. Érica, existe algum perfil comportamental que você destaca no mercado de trabalho? Everton, se tem algum perfil que se destaca? Bom, eu não posso negar pra você que hoje o mercado é muito carente de pessoas líderes. O mercado tem carência disso. Então, quando você encontra, né, no mercado um profissional, por exemplo, que tenha um perfil de liderança, as pessoas enchem os olhos com esse tipo de perfil. Porque, às vezes, o recrutador e até a empresa, Everton, acredita o seguinte, nossa, eu estou contratando aqui uma pessoa, porque a pessoa que tem esse perfil mais de dominância, ela já vai fazendo. Ela é proativa, ela resolve, ela dá conta do recado. E é muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque não é só eu saber se eu sou dominante ou não. Aí que entra a questão de você ter um analista comportamental, que é o meu caso, por exemplo, para dizer para você qual é o nível de porcentagem disso tudo. Porque às vezes um perfil de liderança, ele vai de um perfil alto, muito alto e extremamente alto. Quando eu tenho um perfil alto e muito alto, eu tenho assim um líder, gente, top de linha, top. Agora, quando eu tenho um perfil extremamente alto, eu tô falando com uma pessoa extremamente opressora, vingativa, de difícil relacionamento. Então, é muito, sabe, tem uma linha muito tênue com essas colocações. Por isso a importância da gente enxergar. E vou falar uma coisa pra você, tem perfil melhor e perfil pior? Não, não tem. Existem perfis para determinadas vagas. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Gi, que a Gi colocou aqui, ó. Eu sou uma analítica transformada. A Giovana trabalha com microfisioterapia. Eu acho difícil uma outra pessoa, por exemplo, um comunicador, trabalhar, por exemplo, com aquilo que a Giovana faz. Por quê? Porque o comunicador não é um cara focado. Para trabalhar com o que a Giovana faz, precisa ser uma pessoa que estude, que goste de estudar, seja uma pessoa, sabe, que esteja ali o tempo todo se atualizando, seja pessoas que trabalhem com os detalhes, porque a microfisioterapia trabalha com os detalhes, percebe? Então existem pessoas certas para trabalhos certos, então não tem perfil errado. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês têm uma mentoria de pelo menos umas 2 horas e saem, né, que nem lá do escritório, com essa devolutiva em mãos, cara, não tem como não dar certo no mercado. Não tem. Porque você sabe exatamente quais são os seus limites e o que é que você tem que resolver.
Então, por isso que eu falo que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer uma avaliação de performance. Por isso que eu coloquei lá no Érica Belon Academy, os alunos do Érica Belon Academy têm um desconto absurdo para fazer essa avaliação. Porque a gente vai fazer a avaliação de performance a título de treinamento. Então, Everton, você que tá lá, aguarda para você fazer com a galera toda, tá? A gente vai montar uma turma e aí o treinamento para quem tá lá no Érica Belon Academy, como eu vou pegar algumas pessoas para dar uma devolutiva a título de treinamento, serão mais ou menos umas 4 horas de treinamento. Mas também você sai dali tomando a decisão se você deve ou não sair da empresa. Eu consigo avaliar, inclusive, a sua autoestima. Se você é uma pessoa desmotivada ou frustrada, olha, tudo isso uma análise de desempenho me dá. Um executor, é difícil você pegar um perfil executor desmotivado, porque quando as coisas não estão indo bem para o executor, ele fala assim, ó, um abraço e ele vai embora. Se o negócio não tá bom para ele pedir a conta, o executor, 2 palitos. Ele fala, ó, não quero mais isso aqui. Ah, mas eu vou descontar do seu salário. Por favor, pode descontar. Desconta aí os 30 dias, mas eu não fico mais trabalhando para você. Esse é o perfil do executor. Agora, um planejador não faz isso. O analítico faz 20 anos que ele está tentando sair da empresa que ele trabalha e ele não sai de lá porque não tem coragem. Então, é esses pontos que precisam ser trabalhados nas pessoas, para as pessoas poderem aprender a performar. Ó, a Nielen fez também, né, Nielen? Ainda a Nielen eu não me lembro de cabeça, mas se não me engano a Nielen tem perfil raro, eu acho. Eu acho que a Nielen tem alguns perfis que são assim raros, sabe? E eu acho que o da Nielen é. Uma coisa importante aqui, se a gente for falar do analítico, né? Como que a gente lida com esse cara analítico, que ele é mais fechado, mais introvertido, super metódico. Esse cara guarda as roupas dele no guarda-roupa por cor, tudo assim. A gaveta dele é impecável, tudo é impecável. O analítico, dá raiva do analítico, porque o cara é chato. Se as pessoas forem comparar a gente com o analítico, a gente vai ter problema, porque a nossa performance é baixa perto deles, tá? Porque os caras é assim, ó, impecáveis. Tudo na vida deles é impecável. Eles odeiam bagunça, odeiam. Ó, a Nielen é perfil raro. A Nielen é o analítico com o comunicador, um perfil bastante raro, tá? Então, enxergar isso é extremamente importante para vocês crescerem na carreira de vocês. A Giovana falando, ó, fechei um estúdio de Pilates depois que eu fiz e conheceu o meu perfil. Então, a Giovana foi um dos cases nossos, né? Que deu aquela virada, né? O que a Nielen falou aqui, Nielen? Que passa tão rápido para mim. Eu acho que a NASA vai ter que analisar. Agora a NASA vem, viu? Agora a NASA vem. Vamos lá, Nilce, com certeza. A NASA vai vir para te avaliar. Outra coisa, né? Como é que a gente faz para lidar com o perfil analítico? Primeiro, seja claro e detalhista. Como eu falei para você, se você for explicar um negócio para ele, um produto, você tem que falar até do que é feito a composição da bateria do celular, do iPhone. Ele quer saber isso de você. Então não vá falando para ele de qualquer jeito, porque ele não vai comprar de você, não. Você tem que conhecer muito bem o assunto. Adoram dados técnicos. O analítico adora. Se você começar a conversa com ele falando assim, olha, 60% das pessoas disseram sim, 40% votou não, você já ganhou o analítico. Ele adora gráfico, adora Excel, adora todo esse monte de coisa, o analítico gosta. E você tem que demonstrar muita segurança e muita organização. Porque como ele é muito organizado, se você chegar, por exemplo, para vender alguma coisa para ele com aquele seu manual com orelha, tudo relaxado, roupa tudo assim, ele vai bater o olho em você e não vai comprar. Não porque ele não acredita no produto, mas ele não compra porque ele não acredita em você. Agora, o que você não pode fazer com o analítico? Tentar enrolar. Se você tentar enrolar um analítico, você tá na roça. O analítico, você não consegue enrolá-lo. Se você for superficial, né? Agir casada com o Luiz. Se o Luiz, coitado, fosse o cara da conversa rasa, Giovana gosta de altos papos, papo cabeça, sabe essas coisas todas? Que vai lá estudar o gene, do DNA, do nano, é a Giovana, entendeu? Aí se ela casa com um cara que é muito raso no negócio, ela não suporta o cara não suporta ela, porque eles não conseguem conversar. Então, são pessoas assim, são muito especialistas naquilo que elas fazem. Eles não gostam de gente rasa, de gente superficial. São pessoas que gesticulam bastante para falar, porque elas
precisam ser muito, sabe, metódica naquilo, então elas usam muito as mãos para falar e mostram-se irritados quando elas fazem uma pergunta e a pessoa não consegue responder. Então já fica a dica para você, para quem dá aula para analítico, se perguntar alguma coisa, se não souber responder, o cara já vai olhar para você assim, meio desconfiado, tá? E uma coisa também que você vai perder o analítico, se você usar muito a palavra eu acho, que eles não gostam, porque eu acho para eles causa um senso de desconfiança, de incapacidade, que você não dá conta daquilo que você faz. Agora com eles vocês têm que conversar no tipo eu sei, eu penso, eu tenho certeza, pode confiar em mim, e aí você vai performar com certeza junto com esses profissionais. Então, pessoal, isso que eu queria passar para vocês com uma visão geral aqui. É claro que eu só dei uma pincelada em todos os perfis para vocês terem uma noção do que vocês encontram no relatório de desempenho. Por isso que eu falo para vocês, eu não faço live, eu dou aula. Você precisa assistir essas aulas para vocês saberem que vocês podem ganhar quanto vocês quiserem ganhar. Vocês só precisam saber que perfil vocês são. A porcentagem desses perfis. O que é que falta em vocês nesse perfil. Além disso, o que eu consigo mapear também? Eu consigo mapear talento. Nós conseguimos fazer um mapeamento de todo o seu talento. Quando eu consigo mapear talento, consigo mapear 21 competências a seu respeito. Viro você do lado do avesso, porque você recebe um relatório com aproximadamente 36 páginas. Quando eu consigo tudo isso, cara, não tem quem segure você. Deixa eu ler aqui quem me perguntar. Tive uma professora na Unisal que perguntava, você acha ou tem certeza? Acho um absurdo essas professoras que perguntam isso, Kelly. Eu acho um absurdo, porque aluno de faculdade não acha. Aluno de faculdade pensa e tem certeza do que vai falar, né? Eu fazia a prova oral com a galera, quando eu fazia a pergunta, eles falavam assim, eu acho. Eu falava, acha ou tem certeza? Porque eu preciso te dar a sua nota. Você acha ou você tem certeza? Não é verdade? A Nilce falando aqui, eu pego amizade na fila e guardo, o quê? Tudo e guardado por conta. Não, a Nilce, vocês precisam visitar a Nilce. A gaveta de talher da Nilce. Sabe como é que a Nilce guarda talher? Vou contar pra vocês. Sabe a colher? Tem a partezinha côncava ou é a convexa da colher? Aquela partezinha da colher. A Nilce guarda a colher assim, gente, uma grudadinha na outra, assim, É assim que é a gaveta da Nilce de colher. Igualzinha da minha irmã. Igualzinha da minha irmã. Se eu colocar Cissa, trabalhar com Nilce, Deus que me perdoe, se elas lavarem o banheiro, nós não podemos fazer xixi naquele lugar nunca mais no mundo. A minha irmã, se ela pôr o tapete, você não pode pisar no tapete. A gente quando eu era solteira, né, que a gente éramos todas solteiras, morava com a minha mãe, a minha irmã fazia, porque a gente dividia a faxina, né, tinha dia que era ela, tinha dia que era eu. Quando ela fazia, você não podia usar o banheiro, você não podia usar o tapete, você não podia pôr água na geladeira, porque ela tinha limpado lá, ninguém podia mexer naquelas coisas. Cissa e Nilce, Deus o livre. Nilce outro dia me mandou as roupas do Pedro. Tudo sim. Gente, insuportáveis. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Nós temos que conviver com vocês. Não temos o que fazer. Na verdade, a gente tem que aprender com vocês, né? Porque vocês dão um show de bola mesmo. Tenho que dizer que vocês dão um show de bola mesmo. E é isso aí. Certo, moçada? Então, voltando a falar. Não tem perfil bom. Não tem perfil ruim, tem perfil que se adapta àquela vaga, àquele cargo que vai ser ocupado. Certo, gente? Não é assim, né, Nilce? Eu que sou, né? Gente, beijo enorme pra vocês. Era isso que eu queria passar pra vocês durante essa semana. Fica aqui a dica pra vocês. Se vocês quiserem mais informações do relatório, vocês são muito bem-vindos. A gente quer passar todas as dicas para vocês. É só vocês entrarem em contato que a gente passa tudo, como é que funciona, tudo certinho. Tem várias pessoas aí fazendo. É igual a nossa mentoria, que eu falei para vocês, né? Que nós estamos com 4 vagas para mentoria, onde eu vou mentorear as pessoas por 90 dias. Essa mentoria também, quem entra na mentoria, ele já entra direto, antes de começar a mentoria comigo, fazendo também esse relatório de performance para eu conhecer essa pessoa do lado do avesso. Agora eu nem tenho mais 4 vagas, porque eu já tem pessoas que já fecharam. Não lembro aí com a Fabi se tem 1 ou 2 vagas só. A gente tava com 4 que a minha agenda abriu, então eu acho que eu devo estar com 2 pessoas só. Mas também, se vocês quiserem mais informações, estamos todos à total disposição. Fabi tá colocando aqui, o número do nosso WhatsApp.
Se você não conseguir, qualquer dificuldade, me chama no direct que eu passo essas informações para vocês. É aquela história que eu sempre falo, perguntar não ofende. Tem 2 vagas, Fabi? Tem 2 vagas para mentoria. Para você que não tá sabendo, né, eu tô falando aqui de Alegre, talvez você não esteja sabendo. Eu tenho uma agenda muito apertada com mentorias e todo o meu trabalho que eu faço. Então nós temos uma mentoria chamada Gold, mentoria Gold, que é onde eu acompanho as pessoas por 90 dias. Só que aí acompanhar é individual, a gente se fala todo dia, entendeu? É a mentoria de 90 dias, onde eu tiro você do ponto A, te boto no ponto B, e todo esse processo aqui, ó, eu vou dar a mão pra você pra gente caminhar juntos. E eu tenho 2 vagas só na minha agenda. Então, como a gente abre a agenda aí de tempo em tempo, como 4 encerraram, a gente abriu 4 vagas de novo. Então, 2 já foram, eu tenho 2 vagas só. Então, se você também quiser mais informações sobre a mentoria, pode falar com a Fabi, que a Fabi passa todas as informações para você, se você realmente quiser sair do ponto A e chegar no ponto B. Tanto que vocês recebem um relatório onde a gente faz uma pré-seleção para ver se vocês estão aptos a participar dessa mentoria comigo também. Perfeito? Pessoal, beijo para vocês. Vou colocar uma música aqui, aproveitando para falar parabéns para a Nielen aqui ao vivo e a cores. Galera, dá parabéns para a Nielen, que é aniversário da Nielen. Nielen, ó, para você aí, Nielen. Beijo para vocês. Amanhã, 5h45, tem live de novo, tem aula às 5h45 da manhã. E eu te espero às 5h45. Feito? Beijo pra vocês, amo vocês de paixão e a gente se vê. Tchau, tchau. Vamos pra cima, né, Sandra? Vamos pra cima, vamos pra cima. Trintou, Nielen! Que tudo, Nielen! Pessoal, clica no coraçãozinho pra mim, compartilha as lives. Ah, gente, ó, faz um favor pra mim. Tira uma foto e me marca lá no seu stories, que eu vou compartilhar. Mas tira uma foto bonita de mim. Feliz. Vai lá. Giovana, americana, que foi sua aluna. Tira uma foto bonita, hein? Giovana de Americana, Gi. Beijo pra você, Gi. Me marca lá nos seus stories. Tchau, tchau.